Está começando Na Montanha, o seu podcast. Este podcast é um oferecimento de Kailash Lojas Mundo Terra, ao seu lado no dia a dia e nas maiores aventuras. Aproveite, use o cupom Na Montanha em kailash.com.br e tenha um desconto especial. Kailash, never give up. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal bem. Hoje eu estou recebendo aqui novamente uma pessoa muito especial para esse podcast Na Montanha desde 2023. Ele tem participado desse podcast, é a quarta participação dele. Nós estamos recebendo aqui hoje o diretor-geral da Paraty Brasil by UTMB, um dos maiores eventos de trail running da América do Sul. E nessa edição de 2025, quase 4.000 atletas cruzaram as montanhas e as trilhas de Paraty num cenário de muita emoção, desafios, mas também de momentos difíceis, inclusive com uma perda que acabou abalando toda a comunidade do trail. A conversa hoje busca entender como é organizar um evento desse tamanho e o que aprendemos com tudo o que aconteceu e o que podemos seguir evoluindo juntos como esporte e como pessoa, principalmente. Seja bem-vindo novamente ao podcast Na Montanha, Rafael Miranda. Obrigado, Zulu, mais uma vez. Feliz em saber que eu sou o organizador com mais frequência no seu podcast. Obrigado pelo convite novamente. A quarta participação e eu que agradeço de você estar aqui hoje, né? E a gente tem sempre essa oportunidade de conversar, mesmo num momento não tão alegre, né? Todos os outros momentos que nós tivemos aqui foi um momento de muita alegria, mas eu tenho certeza que todos os acontecimentos trazem ensinamentos para a gente, para toda a comunidade. E para mim, como treinador, como atleta, respirar aqui foi um momento difícil ali. Foi. Né? Para todo mundo. A gente acaba sentindo ali que a nossa comunidade ela é muito unida de uma forma geral, sabe? E ali, quando eu soube, eu já imaginei aquele rapaz, o Roger, não voltando para casa, porque as nossas famílias, quando a gente sai para fazer um evento, para correr, eles ficam imaginando a gente chegando, né? Só um pouco mais cansado. Então, foi um momento muito difícil para todos nós e está sendo ainda, né? Sim. Foi um momento conturbado, complicado, complexo, porém de muito ensinamento mesmo, como você disse. Assim, a gente, enfim, teve uma experiência que ao mesmo tempo ela foi incrível por um lado, um evento dessa magnitude, com milhares de atletas terminando, passando a linha de chegada, se superando, e ao mesmo tempo com uma fatalidade dentro dessa história como um todo, né? Daqui a pouco a gente entra um pouquinho mais profundo nesse assunto, né, Rafael? Mas eu quero começar aqui perguntando como foi para você viver essa experiência à frente de um evento com quase 4.000 atletas em um cenário tão complexo e tão desafiador como é a cidade de Paraty. Esse ano foi um ano assim, de muito aprendizado. Apesar de já estar no terceiro ano, né? Cada ano a gente vai, né, tentando aparar alguma aresta, aparar alguma outra aresta. E estar diante de um evento desse que vem crescendo e que, obviamente, também tem sua responsabilidade ali para com a comunidade paratiense, com o território. É sempre um peso muito grande. Bom, o que eu posso dizer é que eu tive a sorte de ter ao meu lado esse ano o casal Poletti, que fizeram uma diferença enorme na condução do evento. Parece que não, parece que eles estavam ali com uma visita mais como autoridades, né, vindo visitar o Brasil e a Paraty, mas eles tiveram um papel fundamental assim, para que o evento acontecesse da forma como ele aconteceu. Então, além do Michel Poletti ter ido correr os 58 quilômetros, a Caterine teve um papel assim, crucial em vários momentos da produção e execução do evento. Então, estar ao lado dela, ombro a ombro, produzindo o evento, de alguém que já tem uma experiência de mais de 20 anos conduzindo um evento lá da França, eu diria que foi uma pós-graduação em 4 dias, assim, foi um negócio incrível, assim. Então, os desafios, eles existiram, mas não posso deixar de lembrar que tudo aquilo foi feito com uma equipe brilhante, assim. A gente teve grandes destaques assim dentro do time, tanto na parte médica, quanto na parte de produção, quanto na parte de campo, né? Na parte
de percurso e tudo mais. Então, foi um aprendizado. Foi um aprendizado. Eu tô naquela mistura de sensações. Eu estou muito feliz de ter entregue um evento dessa magnitude e, ao mesmo tempo, refletindo sobre tudo o que aconteceu com a fatalidade do Roger. Fica essa mistura de emoções, assim, né? Pós-prova. E agora, estamos já aqui terminando o nosso fechamento de evento. Então, a gente está um pouco mais de 10 dias já de encerramento. Daqui a pouco, a gente, na verdade, vai ser um próximo assunto. Eu já estou olhando 2026, quer dizer, aqui a gente encerra já pensando na abertura do evento do ano seguinte, né? Então, já estou virando a chavinha para 2026 com algumas novidades que talvez a gente fale aqui também ao longo do podcast. Rafael, essa edição foi a edição com o maior número de atletas. 2023 a gente esteve próximo disso também, né? Foi um pouquinho abaixo de 2023, a gente ficou um pouquinho acima. A gente teve também o percurso de 7 km, né, que ajudou ali a compor também o número de atletas. Mas mesmo nas distâncias mais longas, a gente teve recorde. Das 4, 3 bateram recorde assim, de maior número de atletas inscritos comparado com as outras 2 edições. A gente vai passar por todos esses assuntos, né? Tem assuntos aqui que é um pouco mais delicado, quantidade de pessoas na trilha, congestionamento, são vários assuntos, não dá para eu colocar todas as perguntas que eu escuto, viu, Rafael? Eu escuto muita coisa e muita gente cobra esse podcast aqui como se fosse um jornal, né? E muitas vezes até caso de famílias, porque são muitas demandas. Eu tenho uma certa liberdade de conversar com você, principalmente ali no off, né, de fazer algumas cobranças sempre de forma muito respeitosa, porque eu quero ver o evento cada vez melhor, crescendo e sem a gente ter essa insatisfação de uma parte ali dos atletas que acabam sendo situações que muitas vezes foge dos seus olhos, do seu comando ali, mas a gente está sempre procurando crescer e acertar, né? Sim, sim. Vai ter muito assunto. Vai render. Esse podcast vai render. Ô, Rafael, como vocês se preparam para lidar com o volume de atletas e as condições climáticas e que a estrutura exigida durante um evento dessa magnitude, né? Porque é muito complexo. Ninguém imagina a quantidade de pessoas que está por trás ali, tem tanta coisa. E a gente conversando, né, na semana da prova, e eu mandei algumas mensagens, eu falei, o celular dele deve apitar a cada 10 segundos, porque é muita gente e uma estrutura enorme para conseguir suprir a necessidade da quantidade de pessoas e toda a estrutura que envolve um evento gigante. Sim, sim. A gente tem números assim absurdos, né? Desde volume de Coca-Cola, número de staff, a gente está falando de são cerca de 300 pessoas contratadas ali, direta e indiretamente, para fazer o evento como um todo. Eu estou falando desde pessoas que estão no percurso, pessoas de segurança, pessoas de limpeza, pessoas de arena, pessoas de corpo médico. Então, sim, é um volume de... E pessoas, certamente, acho que é o terceiro ano que eu vou falar a mesma coisa. As pessoas, é o maior desafio realmente fazer a gestão de um time tão grande e que se junta num pouco espaço de tempo, né? Então, todo mundo se encontra num dia, no dia seguinte já tem que estar trabalhando junto. Mas, quando a gente olha para Paraty e a gente vai para o terceiro ano com um calor e umidade relativamente elevado, né? A gente está falando de gelo. A gente compra são 3 toneladas de gelo. E não é só comprar 3 toneladas de gelo. É pegar, armazenar e distribuir 3 toneladas de gelo em 180 quilômetros de percurso. Quer dizer, a gente tem, operacionalmente falando, é um desafio assim, logístico muito grande. A complexidade ela é realmente muito elevada. Então, uma das preparações que a gente tem é exatamente seguir muitos protocolos que já existem. Então, esse ano a gente ficou muito na dúvida de ativar o kit quente e o kit frio, por exemplo, dos equipamentos obrigatórios de atleta. A gente até quase ativou o kit quente, né? Que aí obrigaria os atletas a irem não só com 1 litro de reservatório, mas com pelo menos 2 litros de reservatório de água. É um dos itens que é exigido quando a gente ativa esse kit quente. E o que a gente tem que olhar aqui como desafio, assim, quando a gente está diante de uma complexidade tão grande como essa, né, de você levar gelo para um lugar que fica 3 horas do centro histórico, 2 horas e meia, né, de carro do centro histórico de Paraty, a gente tem que ter muita coordenação. E aí isso tudo está debaixo do guarda-chuva do Rafa Campos, que ele primorosamente consegue fazer coisas assim... Eu falo, ele é quase um mágico, assim, porque ele faz coisas assim
É surpreendente a quantidade de coisa que ele faz simultaneamente para que todo o percurso seja marcado, todo o percurso tenha seus PCs nos lugares certos, com a equipe, com atendimento, treinamento, com estoque de água, com gelo, Coca-Cola, com castanha, jujuba, barrinha, gel, Red Bull. Então, assim, a gente tem, de fato, é uma operação de guerra que a gente arma ali durante uma semana para poder implementar um plano que ele é complexo. E ele sempre tem algumas nuances, né? Sempre a gente depara com alguma barreira, alguma coisa que a gente não estava esperando. Né? Ano passado, eu tô lembrando do ano passado, o caminhão que ia subir com as tendas do PC Marcela, Mombora Marcela, o caminhão não subia a Serra de Cunha. Era um caminhão tão grande que não subiu. Aí teve que fazer uma mega operação de madrugada para transferir para outros caminhões menores para que a tenda chegasse. Esse ano a gente teve questões com gelo também, distribuição do gelo, também teve umas questões ali de logística que a gente também não conseguiu acessar na hora certa, o gelo certo, no lugar certo. Lembrando que gelo tem 2 tipos de gelo, né? Pra quem não sabe, gelo tem o gelo escama, que é um gelo não potável, e o gelo potável, que você consegue botar na água para beber e tal. Então o gelo escama é para você gelar uma Coca-Cola, gelar garrafa de Coca, né? Latinha de Red Bull e etc. E o gelo potável é aquele que a gente põe na água mesmo para de fato ela ficar gelada. Então, só aí já tem uma diferença. Então o gelo escama foi para um lado, o potável é para o outro, e a gente tem questões que a gente tem que ir superando ao longo do tempo. Do meu lado, o que eu posso dizer é a gente tem que ter muita coordenação. A equipe também ela está em formação, né? A gente está indo no 3º ano. E a gente ainda está dinamicamente alterando algumas pessoas de equipe, porque a gente também está juntando e formando a família UTMB ali. Você está indo para o 3º ano com a gente, né? Você está ali diante do palco, você já pegou a mãe, você já sabe um pouco a dinâmica ali do que acontece dentro da Expo, principalmente. Aquela loucura, confusão de agenda, como é que faz, como é que... Mas tem gente que chega a primeira vez ali né, para trabalhar, mesmo um médico, alguém que está treinado, e a gente tem eventualmente, uma dificuldade ali para a gente fazer um treinamento adequado, para passar todo o DNA da UTMB, né? O que é a UTMB, como é que esse cara vai se comportar, como é que funciona o nosso fluxo, agenda e tudo mais. Mas eu entendo que esse ano foi um ano de recorde de atletas e, ao mesmo tempo, a gente teve a pesquisa de satisfação não saiu ainda, mas eu acredito que a gente teve um resultado muito legal. Apesar de alguns pontos que a gente vai trazer aqui, a gente teve um resultado muito interessante. Assim, é um evento grande. As pessoas estão indo... Tem um número interessante, Zulu, que a gente leva cerca de 50% de pessoas novas que estão vindo de outros esportes. Né? O triatlon deles. Assim, a gente teve o Thiago Vinhal, que estava lá com a gente. Nunca tinha corrido trail. Ele estava lá... Tudo bem com um cara de performance, mas ele vem de um esporte que, para ele, o trail é 100% novidade. Então Marina Klinker. Marina Klinker correu também, acho que foi a segunda vez que ela correu de trail grande, foi a primeira vez que ela vai. Então a gente teve uns desafios ali de também apresentar o trail para pessoas que nunca tiveram o trail como esporte principal. Tem pessoas que vieram de outros esportes como triatlon ou corrida de rua. E isso é um desafio, porque a gente tem um evento de grande complexidade e com pessoas novas dentro do esporte. E aí envolve questões desde a pessoa não saber a importância de um equipamento obrigatório, que isso pode passar por uma pessoa um triatleta que não tenha a noção para que serve um cobertor térmico de emergência, por que eu vou carregar esse negócio, você não tem ideia do que é, dando um exemplo qualquer aqui. E isso pode até esbarrar em questões mais polêmicas e de discussão de, a pessoa está preparada para subir 1.000 metros de ganho com 25 quilômetros de distância? Né? Ela se preparou para isso? Como é que é feito esse filtro? Né? As pessoas estão vindo de outros esportes, de outras frentes. Isso tudo faz parte da complexidade do evento. E a gente tenta administrar da melhor forma possível. Porque a gente, no final do dia, a gente quer ao mesmo tempo preservar a nossa comunidade de trail. E a gente também tem que acolher novas pessoas para o trail. Então, se a gente quer crescer, a gente vai passar pela dor de crescimento. E eu entendo que a UTMB faz parte, claramente, o evento Paraty Brasil UTMB faz parte, tem a sua importância dentro do crescimento do trail nacional. Porque a gente recebe um volume muito grande de novos atletas. Vindo de... Porque os números são grandes. A gente está falando de milhares de atletas. Então, a gente, pela pesquisa, a gente vê, tem muito atleta que nunca correu trail. Isso é um fato. Está lá. Tá? Estatisticamente falando, está lá. Mas eu vou proibir esse cara ou vou acolher esse cara para
para de fato entregar uma prova com segurança, apresentar o trail, apresentar o nosso lifestyle, apresentar a comunidade. E acho que essa dicotomia que a gente vive. E a UTMB acho que vai fazer parte claramente desse momento. A gente sempre vai ter essas questões de como acolher essa galera de fora e, ao mesmo tempo, como cuidar delas da melhor forma possível, para que tudo ocorra bem, né? No sentido, não só do aspecto de saúde, tô falando de tudo. O cara ter o equipamento de segurança, o cara não saber a importância da preservação da natureza, porque a gente tem uma cabeça diferente, né? Quando a gente olha, principalmente, esses esportes diferentes, né? Então, acho que é um pouco disso. Rafael, você entrou num assunto que daria para ficar o restante da gravação falando sobre isso. E eu, como treinador, né, tenho observado, lido muitas coisas nas redes sociais e às vezes eu fico pensando, a gente tem que acolher ou a gente tem que limitar, né? E como treinador, como profissional de educação física, eu me sinto na obrigação de ensinar. Uhum. E esse podcast aqui, ele traz pessoas que passam conhecimentos. Então, ao invés da gente somente querer julgar, querer atribuir as responsabilidades, cabe a gente também contribuir um pouquinho, devolver um pouco o que a gente recebe da corrida. Uhum. E eu acelerei um processo, na verdade esse processo estava atrasado, né? Que é o Fala Treinador, que é um quadro que em março de 2024 eu resolvi tirar ele ali do papel e colocar na prática, mas por uma questão financeira não consegui. E diante de que aconteceu na Paraty Brasil, by UTMB, esse projeto já está saindo essa semana, que é o Fala Treinador, por perceber essa necessidade e essa carência de conhecimento básico do que é um anorak, do que é um squeeze, do que é um flask, do que é um cobertor de emergência. Esse ensinamento eu acho que não custa nada, porque isso pode salvar uma vida. Ao invés de tantos julgamentos, eu acho que a gente precisa acolher mais, a gente precisa ensinar mais. Isso porque se a gente tem tanta energia para criticar, para julgar, por que com o nosso conhecimento nós não podemos ensinar? Então, diante de todos os acontecimentos, de tudo que eu vi, eu quero contribuir mais além desse podcast. Na semana da Paraty Brasil by UTMB, pela primeira vez a gente lançou 2 episódios. Um episódio com a Luciana Polini, da House Way, falando sobre a parte nutricional dos 7 aos 108 km. No dia seguinte, na quarta-feira, entrou um episódio Dicas Médicas com o Dr. Gabriel Gami. Que é um mestre. Um mestre, o episódio 165, quando ele falou de hiponatremia, a baixa de sódio, correr em temperaturas altas. Então, a gente está desde 2023, sem falhar uma semana, trazendo conhecimento para as pessoas, para a comunidade. E assim como você, eu quero ver essa comunidade cada vez maior e cada vez mais saudável. Mas isso também passa em você querer se doar, né? Então, a gente precisa dar as mãos mais do que nunca, do que somente apontar dedos. Apontar dedo é a coisa mais fácil. Né? E a gente tenta entender por que aquela pessoa ela está fazendo aquele tipo de julgamento. E muitas vezes a gente não vai chegar a lugar algum. Eu me estendi porque eu precisava, viu, Rafael? Eu não costumo fazer uma... O podcast é seu. É nosso. Rafael, nessa edição, né, como a gente falou ali no início, teve um episódio bem triste, que foi a perda de um atleta e alguns casos mais graves, né? Como foi para você, pessoalmente, e como diretor, lidar com uma situação dessa dimensão? Foi não tem como... Nesse momento, eu acho que a humanidade, ela prevalece, né? Então, eu como ser humano, eu realmente sofri profundamente. Assim, foi uma coisa assim... Obviamente, eu não estava esperando, mas, além disso, foi uma situação tão complexa e tão profunda do ponto de vista psicológico, né? Então, só para também passar um pouco do que acontece, assim, eu fui o responsável em ligar para a família para comunicar o falecimento. Bom, parece uma coisa boba, mas não é uma coisa boba. É uma coisa que eu demorei 30 minutos chorando e me preparando para conseguir fazer esse telefonema. Talvez seja um dos momentos mais marcantes, assim, para mim, durante o evento, assim. Eu lembro nitidamente onde eu estava, com quem eu estava. Eu chamei meu pai, inclusive, para poder estar do meu lado. E, pessoalmente, eu sofri muito. E o que eu posso te dizer é que eu tive a sorte, talvez, de, do outro lado do telefone,
o irmão do Roger, que foi a pessoa que me atendeu, hoje eu já considero ele um amigo, ele recebeu a triste notícia, que foi muito triste, mas ao mesmo tempo ele soube lidar de uma maneira extremamente humana comigo, o que foi também inesperado. Então eu tive, ao mesmo tempo que eu estava dando essa notícia, um acolhimento da família e dos amigos, do Kelvin, que estava presente no evento. Um amigo do Kelvin é um amigo do Roger. Então, foi muito difícil, mas ao mesmo tempo eu trouxe à tona toda a minha humanidade e todo o acolhimento possível e imaginável que eu poderia dar, eu como representante da UTMB, claro, para toda a família e amigos. E eles receberam esse acolhimento de uma forma mágica. Eu recebo mensagens da família até hoje me agradecendo por tudo que eu fiz pelo Roger. Então, foi um momento complexo, de muito ensinamento. Eu tive que, obviamente, falando agora pelo lado mais protocolar, a parte mais de negócio, eu tive também uma sorte de ter o apoio da Caterine Poletti, que foi a pessoa que assumiu a gestão de crise do meu evento. Então, eu e ela conduzimos toda essa crise juntos, com a nossa equipe, e ela foi fundamental. Se ela não estivesse ali, a gente teria talvez conduzido de um jeito diferente, não errado, mas diferente. E ter a Caterine do meu lado, ombro a ombro, foi uma das coisas mais... Eu não sei nem como explicar isso para você. Importantes, assim, que eu tive, tanto de aprendizado, quanto de reconhecer ou conhecer quem era a Caterine Poletti. O lado humano dela, o lado profissional dela foi, assim, surpreendente. Então eu tive essa oportunidade, ao mesmo tempo de estar conduzindo uma fatalidade dentro do evento, de ter a Caterine do meu lado. No caso, o Michel estava correndo 58 quilômetros, né? Então a Caterine estava comigo e ela que foi por muitos anos a diretora geral da UTMB Chamonix, Mont Blanc, ela soube conduzir essa gestão de crise de uma maneira impressionante ao meu lado. E voltando para a família, foi, para mim, pessoalmente falando, foi um momento muito profundo, onde eu tive que conduzir uma coisa que eu não estava... Talvez, eu acho que ninguém está preparado, na verdade. E eu tive que ali, naquele momento, me preparar e fazer coisas que eu não estava pensando em fazer uma vez na minha vida, né? Então, fica aqui, obviamente, meu abraço a toda a família e aos amigos também do Roger. E que eu considero meus amigos, assim, hoje são pessoas que estão próximas a mim. Então, hoje eu me sinto super à vontade de dizer que eles são meus amigos e fazem parte da minha família, e a perda dele foi uma fatalidade que uniu pessoas, também pôde unir pessoas, assim. Eles foram pessoas incríveis. Então, e só tocando também no assunto, talvez um pouco mais... Seguindo essa questão do Roger, toda essa condução foi tomada de maneira muito respeitosa, como você também sempre é comigo. Eu acho que essa questão do respeito a gente percebe nas pessoas, né? Então, tudo que foi feito ao longo todas as decisões tomadas ao longo do episódio, da situação que estava ocorrendo, foram tomadas junto com a família, né? Então, desde a continuidade do evento, desde o comunicado foi feito junto com a família, tudo foi feito a quatro mãos com os amigos e familiares do Roger. Então, nada dali foi feito de maneira desrespeitosa. E uma mensagem que eu acho que o irmão dele me passou ali, que mudou muita coisa para mim durante o evento, foi tanto o irmão quanto o amigo, que é o Kelvin, falaram assim: Rafa, o que o Roger mais quer é que todo mundo que esteja nesse evento seja feliz, conclua sua prova com saúde. E isso é o que a gente tem certeza que é o que ele mais gostaria que acontecesse. Então, essa prova tem que ser concluída com muito amor, alegria, e vamos homenageá-lo por conta disso. Então, o que ele mais queria aconteceu. E aí, para completar, voltando na questão da Caterine, teve um momento de decisão de comunicado ali, que a Caterine falou o seguinte: iremos levar a imagem do Roger para a premiação da UTMB Mont Blanc 2026. Então ele estará em Mont Blanc sendo homenageado num lugar que ele também gostaria de estar. Então isso foi muito emocionante. Ela compartilhou isso com os amigos e com os familiares.
Então foi isso, assim, a condução nos trouxe ensinamentos, não foi fácil para mim, pessoalmente falando, e hoje eu posso dizer que sem um corpo médico, sem bons protocolos, sem um grande investimento na parte de resgate, na parte médica que a gente teve. A gente está falando, Zulu, a gente contrata quase 10 ambulâncias, sendo que 3 são UTIs. São 6 unidades básicas, 3 unidades de UTI, um corpo médico de resgatista enorme, que fica a postos para todo tipo de situação. Queria agradecer também aos médicos que participaram de todo o resgate do Roger. Doutora Camila, doutora Emily e o doutor Marcos, que estiveram ali diante de toda a situação como os médicos responsáveis. Então ele foi atendido por 3 médicos desde o início, desde a extração dele da trilha até a ambulância e da ambulância até o hospital. Mas a estrutura médica que a gente tem por trás de tudo isso, que ela normalmente não aparece, né? Quando a gente não tem nada, essa equipe ela é invisível. Ninguém sabe que existem 10 médicos. Tinha médico especializado em áreas remotas. A doutora Fernanda com a gente, a noiva do Neto. Então a gente teve muita gente envolvida. O Rafa Campos participou efetivamente do resgate também dessa situação do Roger. Mas a gente tem ali por trás de tudo isso uma estrutura e protocolos médicos muito bem definidos. Então, tudo isso é conduzido, até para dar um pouco de detalhe de como é que funcionou tudo isso é conduzido do Command Center, que é uma central de comando que a gente tem, que ela fica isolada, ela fica próxima ali da largada, mas ela é isolada, com acesso restrito. Só pessoas específicas podem entrar nessa área. E ali tem uma médica, que no caso era inclusive a doutora Camila. Então, quem conduz com a cabeça fria não só o caso do Roger, tá? Todas as situações médicas passam pelo Command Center com decisões feitas por uma médica que está num ambiente adequado para tomar suas decisões. Isso faz parte de um dos protocolos da UTMB. Isso vale para qualquer prova da UTMB no mundo. Vai existir um Command Center, que existe um médico dentro dele para tomar todas as decisões. Para onde vai a ambulância, para onde vai um médico tal, para onde vai o resgatista, o que fazer, qual procedimento está autorizado, qual não, se é para tirar um atleta da prova por questões médicas ou não. Todas essas decisões são tomadas dentro de um lugar chamado Command Center. E isso foi essencial para que a gente conseguisse fazer a extração da forma mais rápida possível, chegar, né, no Roger o mais rápido possível, em todos os outros atletas também. A gente teve outras situações ali médicas, né? Então, tudo isso é conduzido através desse Command Center e de protocolos que foram construídos ao longo desses 20 e poucos anos de UTMB. Então, isso é importante também compartilhar com todo mundo para entender o que tem por trás, né, de todo esse... O que tem por trás da ambulância, né? Por trás da ambulância tem um corpo médico, tem uma série de diretrizes, protocolos, e a gente segue tudo isso à risca. Isso foi fundamental para que a gente pudesse prestar o melhor atendimento médico para todos os atletas que precisaram, né? De nós ali, de qualquer forma. Isso eu sou testemunha que a equipe médica, a equipe de socorrista, se a gente tinha que ter algo de excelência, a gente tinha nesse evento, que são os melhores que estão em todos os eventos, os grandes eventos do Brasil, Major Góes, doutora Camila, doutora Bibi, doutora Fernanda Rachid, toda a equipe da Bimar, né? Vários médicos ali trabalhando o tempo inteiro. E a questão, né, Rafa, eu estava ali na pousada e como que ela é complexa, né? E eu pensei o seguinte: como que um organizador age nesse momento? Pensando em cancelamento de evento, no dia seguinte a gente tinha uma distância de 7 km e eu mandei mensagem para alguns amigos. Eu falei, será que o evento não vai ser cancelado? E porque, para mim, bateu um desespero muito grande. Né? Então, talvez se eu fosse diretor da prova, eu precisaria de mais pessoas para me ajudar a tomar uma decisão como essa, que ela é muito complexa. E quando eu cheguei ali próximo da largada, a quantidade de pessoas que estavam lá, e eu falei assim, se ele cancela o evento, ele tem mais uma questão a ser resolvida, porque teve pessoas que foram ali só para correr os 7 km. Né? E ninguém é obrigado a sentir o que está acontecendo, a atmosfera que está acontecendo naquele momento. Mas eu, Ailton Zulu, não estava bem. Mas outras pessoas estavam, e está tudo certo também. Sim. A gente tem que entender isso. Rafael,
O que a gente precisa, né, em eventos como esse, é inevitável que a gente não pergunte, né? E eu tenho visto muitas coisas, tem que limitar, tem que pedir currículo, tem que ter exigência de não sei o quê. E isso aconteceu em uma distância, vamos dizer assim, uma distância média, né? Porque eu corri os 35 em 2023 e o ano passado eu corri os 25. Então eu costumo dizer que não é uma prova extremamente técnica, dá para correr bastante, não tem uma exigência, né? Pelo nível, pelo perfil altimétrico, essas duas distâncias, 25, 35, não tem nem como fazer uma exigência de currículo igual o pessoal acaba atribuindo, né? Porque está provado que não é a questão da distância. Muitas vezes vai acontecer a fatalidade, seja no 7, ou no 15, ou no 20, ou nos 35, ou no 50, ou no 108. Mas, diante de tudo que a gente acaba lendo e escutando, você, como diretor, você acha que poderia ter sido feito alguma coisa diferente? De ser feito alguma coisa diferente para situações como essa? A gente tem, dentro da UTMB, um sistema esportivo muito claro, assim, com relação à exigência curricular, né? E especificamente para as distâncias de 20 e 30, que elas estão dentro... esses percursos estão dentro da categoria 20K, né? Da UTMB Index 20K. A categoria 20K, ela não tem exigência para você entrar. A única exigência que tem é o atestado médico, de um médico atestando que você tem capacidade, saúde, para poder fazer uma prova daquela. Então, o atestado é obrigatório para todos os atletas. Então, a gente não tem um currículo, a gente tem um único filtro de atestado médico, vamos dizer assim. Para os outros percursos, o sistema da UTMB é super claro. Então, se você quer correr a prova, nossos 58 quilômetros, você tem que ter sido finisher de uma prova de categoria 20K nos últimos 2 anos. Para correr a prova de 108 quilômetros, você tem que ter concluído nos últimos 2 anos uma prova de categoria 50K. E para você correr, por exemplo, a 100 milhas em Chamonix, você precisa ter corrido pelo menos nos últimos 2 anos, ter sido finisher nos últimos 2 anos de uma prova de 100 quilômetros. Então, esse sistema esportivo, ele é mais ou menos recente, ele existe há 3, 4 anos e funciona para todas as provas do circuito UTMB. Eu acho que assim, talvez a gente volte para o começo da nossa conversa. Acho que existe um movimento muito grande de crescimento da comunidade. Então a gente vai ter que entender como é que a gente faria. A gente pode discutir algumas coisas, mas o sistema esportivo da UTMB, eu não posso mudar ele. Eu posso até fazer um filtro maior, né? 20K tem que exigir um tempo mínimo de maratona, alguma coisa assim. Mas, a princípio, isso tem funcionado muito bem nos últimos 20 anos. Na França, funciona muito bem nos últimos 20 anos. Né? Esse sistema ele já existe há um tempo. Não dessa forma, ele era um pouco diferente, mas ele existe mais ou menos como ele é hoje, já há um pouco mais de 20 anos. E funciona. Né? Eu acho que a gente pode aqui discutir, Zulu, tem questões aqui. Eu acho que cobrar um currículo, né, de alguém para correr a prova de... as 2 provas que você já correu, tanto o 25 quanto o 34, é uma discussão. A gente não tem nada além do atestado. Eu acho que a gente talvez vá limitar... A gente também tem que olhar a estatística, né? Acho que assim, a gente... E outra, só um detalhe aqui, só voltando na questão da fatalidade do Roger. O Roger era um atleta já experiente, assim. Ele não era atleta, não era profissional, mas era um atleta que já corre aventura desde os anos 2000, comecinho dos anos 2000, da mesma época que eu, inclusive. Então ele não era uma pessoa novata, longe disso. Ele era uma pessoa que, como você disse, a fatalidade poderia ter ocorrido em qualquer outra distância. E neste caso específico não aconteceu com alguém que era novato, porque não conhecia, ou porque era uma coisa de muito um percurso de risco, esse tipo de coisa. Quando a gente olha por esse lado mais estatístico, e olhando o que a gente realizou nos últimos 3 anos, das pessoas que largaram e concluíram, dos casos médicos e tal, a gente entende que ali a gente está sob controle. Acho que assim, a gente não tem... A fatalidade não está relacionada de nenhuma forma com a aptidão física do Roger ou não. Isso, com certeza, não. Isso está descartado. Ele é uma pessoa saudável, pessoa experiente em corridas de outdoor, corria aventura, correu trilha. Então, não era esse o caso. Né?
Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: eu não acho que a gente está fazendo um filtro errado. A gente, trail como um todo, tá? Não só o TMB. Talvez uma prova ou outra. O que talvez a gente tenha que entender é provas que não tenham... A gente tem o nosso sistema esportivo, que eu acabei de explicar. Para as provas categoria 20 não tem filtro, só testado. 50 é um filtro, 100 filtro e 100 milhas outro filtro. Nós temos. A questão é, será que é importante aplicar um filtro... Será que é legal de sentar com uma CBAT e discutir isso para criar um filtro específico de exigências para provas mais longas? Eu acho que vale. Eu não acho que dá para... Eu jamais deixaria um atleta sem currículo correr os 58 quilômetros. Jamais. Por isso que existe esse filtro atual. A pessoa nem se inscreve. Ela não é habilitado. A pessoa vai se inscrever lá, está bloqueado. Ela não consegue acessar o menu de inscrição se ela não tem um TMB Index de 20K. No caso dos 58 quilômetros nosso. Então, eu acho que a gente pode pensar numa coisa mais... pode usar como base o TMB Index, mas pode usar... Tem várias outras coisas. Tem o ITRA, tem pontos ITRA para olhar. E não podemos deixar de... Acho que a gente não pode esquecer de que se a gente quer que o trail cresça, a gente invariavelmente vai receber atletas que não tem ITRA, que não tem o TMB Index, que vai ter no máximo ali uma maratona para 3 horas e meia. E vai falar, ó, isso é meu currículo. Isso até serviria. Se eu não me engano, a WTR tem isso. Ela tem um... Mas não um filtro, acho que ela é mais para alocação de ondas. A WTR tem um negócio assim, coloca o seu tempo de prova e a gente vai te alocar na onda 1, 2 ou 3. É o tempo de 10 km, né? Coloca o seu tempo para 10 km e eles alocam na onda. Mas eu não sei se é filtro... Não sei se é um filtro para a pessoa se inscrever ou não. Acho que ali é mais uma questão de alocação de ondas. Mas tem formas da gente melhorar, proteger mais nossa comunidade como um todo, né? Peraí que a gente já volta na Ondas, que essa também é uma pergunta. Tem tantas perguntas, Rafael Miranda, eu acho que a amizade acaba hoje aqui. Então, vambora. ou você pede pro jurídico não deixar esse episódio pro ar, né? O Rafael Miranda, tudo isso que aconteceu, né, as lições, que lições ficam desse episódio para Paraty Brasil TMB e para o trail brasileiro de um modo geral? Certamente, eu acho que todos têm que, em algum momento, em algum nível, investir em capacitação do corpo médico. Isso é fundamental. Resgatista, socorrista, os enfermeiros, os médicos. Eu acho que assim, a lição que fica é: isso é essencial. Ele tem que passar invisível. A gente torça para que nenhum médico apareça, né, dando alguma declaração, nem nada. Que passe desapercebido. Mas a lição que fica é diretamente ligada aos protocolos médicos e ao investimento que os eventos têm que fazer nessa área. Não dá para um evento de trail, né, pequeno ou grande, pequeno, médio ou grande, não ter estrutura médica. Isso realmente, para mim, é uma lição muito clara que eu levo assim, desse episódio, porque eu tive um suporte muito grande de toda a equipe médica, né? Eu tive... É o que eu te falei. Na situação do Roger, 3 médicos foram atendê-lo. E tinham mais vários médicos atendendo outros casos. Então, assim, a gente não está falando de uma estrutura pequena, é uma estrutura grande. Porque a prova estava grande, claro. O meu ponto aqui a lição aprendida é desenhar bons protocolos e não economizar na parte de investimento em corpo médico de nenhuma forma. Isso está fora de cogitação, na verdade. Uma edição atípica, um ano atípico, não é, Rafael Miranda? Porque 2023 a temperatura em Paraty foi algo fora do normal comparado com 2025, né? E a gente em 2023 não tivemos nenhum caso grave de fatalidade como nós tivemos em 2025, né? A gente teve uma temperatura alta, umidade também esse ano, mas 2023 foi inesquecível, né? Foi uma sauna, foi um micro-ondas, né? Sim, eu acho que assim, uma das características da UTMB em Paraty vai ser a temperatura e a umidade. Isso está super claro. Mesmo com uma temperatura muito alta, eu lembro que aquele ano era o nosso primeiro ano e ainda a gente pegou, naquele final de semana, a primeira onda de calor do Brasil.
foi um negócio absurdo. A gente também tem que reajustar vários protocolos relacionados até à questão de gelo, as piscinas que a gente colocou piscina com água e gelo em vários PCs e tal. Eu acho que tá claro para mim que quanto mais essa comunidade crescer, Zulu, mais a gente vai ter que se estruturar e conversar mais seriamente sobre protocolos, sobre exigências mínimas. O que você falou de fala treinador. Fala treinador, é isso, que eu acho que é demais essa ideia. Você educar faz parte também de ter um bom evento. Não basta só o organizador fazer um bom evento, né? O atleta tem que estar preparado, os preparadores físicos também, os educadores físicos, os donos de assessoria, as marcas. A gente falou um pouco sobre isso em algum dia também. Algum dia eu acho que a gente tocou nesse assunto. Então, acho que a partir do momento que também a gente tem atletas mais preparados, do ponto de vista de conhecer equipamentos obrigatórios, conhecer seus limites, saber fazer um estudo de prova, né? O cara ler o guia do atleta, entender o que é aquele gráfico de altimetria, entender o que tem em cada PC, se preparar estrategicamente para carregar mais ou menos água. Então, eu acho que isso tudo vai fazer parte natural, vamos dizer assim, para o crescimento da comunidade, do trail, para que a gente cresça de maneira saudável, né? Eu acho que o trail, todo mundo está percebendo que ele está crescendo. A gente tem mais provas, as provas que existem estão com mais atletas. E o calor também, é o que você falou aí na pergunta. O calor ele não foi fator para nenhum tipo de fatalidade, né? Ali no nosso caso. Então, o que a gente tem aqui de aprendizado é: Paraty vai ser sempre uma prova quente e úmida, sempre muito quente e úmida. E também a gente vai ver a gente vai ver, eu acho que, novos entrantes se deparando com muitas novidades e assim, putz, o que eu faço com esse com essa minha cápsula de sal, né? No final do dia, Zulu, a gente tem que olhar para o TMB também como um evento que acabou de chegar no Brasil. A gente está há 3 anos, a gente só fez 3 edições. Então a gente está numa curva de aprendizado enorme, né? Enorme. Então, cada ano tem sido uma lição nova e, de qualquer forma, eu sei que a pessoa que sai de Paraty, principalmente esses novos, eles saem encantados, cara. As pessoas saíram... o resultado da pesquisa de satisfação vai sair daqui a alguns dias. Eu volto aqui, eu te mando uma mensagem compartilhando os resultados da pesquisa, mas eu tenho certeza que foi um evento assim que muita gente viveu o extraordinário, se surpreendeu. Eu recebo muitas mensagens com críticas, mas muito mais mensagens de elogios, de agradecimento e etc. Então, estamos fazendo nossa lição de casa aqui no ano após ano. Espera aí que eu já te aperto nessa questão. Eu quero colocar aqui, Rafael, já que você falou do quadro, eu tinha pedido para fazer uma vinheta e eu criei o seguinte slogan. Fala treinador, mentorando o corpo e a mente, porque o óbvio precisa ser dito. O que acontece com a gente da comunidade? A gente fala um dialeto e acha que todo mundo tem a obrigação de entender o nosso dialeto. A parte técnica, o que é um tênis com gripe alto, médio, o que é um tênis híbrido. Então, são questões que eu entendo que não é falado para a base, para os que estão chegando, né? Eu vou colocar aqui a vinheta já está pronta. Play. Fala, treinador. Mentoreando o corpo e a mente, pois o óbvio também precisa ser dito. Com Ailton Zulu. Então a gente vai movimentar essa comunidade. Foi a Fabi que gravou, não, né? Não, a Fabi gravou outros. Eu tenho uma pergunta sobre a Fabi depois para fazer você. A Fabi gravou outros, né? Mas assim, a gente precisa trazer esse conhecimento. Você falou sobre ondas, né? Ali a gente está em Paraty, mar. Você teve uma largada com ondas, mas mesmo largando com ondas, Rafael Miranda, a gente encontrou congestionamento, parecendo
a Marginal Tietê aqui em São Paulo, de quinta e sexta-feira, depois do meio-dia, e aí isso foi parar nas redes sociais e aquela coisa falando que tem muita gente despreparada, que precisa separar as distâncias, que precisa fazer não sei o quê, que precisa exigir. Rafael Miranda, conta aqui pra gente, vamos distanciar mais essas ondas, vamos proibir o pessoal de correr, o que você vai fazer pra gente não ter aquele congestionamento nas trilhas de Paraty? Conta agora. Meu Deus, essa pergunta... Quando eu recebi os vídeos, nem eu acreditava, porque eu não tava no congestionamento, né? Primeiro, realmente, a gente não esperava ali aquele nível de congestionamento, uma coisa óbvia, né? Lembrando que ano passado, a gente não fez ondas, a gente teve um certo congestionamento também, e esse ano aplicamos as ondas. Mas esse ano aconteceu algo que a gente não esperava. Eu vou te explicar aqui um pouco do que vou explicar o que aconteceu para formar aquele nível de congestionamento. Então, a gente teve como é que eu vou explicar? A densidade de atletas por minuto, vamos dizer assim, nas trilhas, ela segue um gráficozinho que é uma curva normal, assim, né? Ela tem um pico e depois desce. Então, a curva dos 25 quilômetros e a curva dos 35 quilômetros, para o nosso azar, esse pico dessas duas curvas, eles casaram no mesmo tempo, no momento de maior afunilamento. Então, o maior número de atletas dos 25 e o maior número de atletas dos 35 se cruzaram exatamente no ponto de afunilamento, e isso não estava projetado, obviamente. Então, esse foi o principal ponto, o principal motivo para explicar os vídeos que muita gente circulou, que a gente viu nas mídias sociais e tudo mais. Mas a boa notícia é que a gente já tem um plano aqui já para 2026 e eu diria que a gente já resolveu a questão do congestionamento para o ano que vem. Então a gente vai fazer 4 ações e elas são fáceis de entender aqui. Vou te explicar rapidamente, em primeira mão, para você também já... eu sei que você como está muito bem conectado com a comunidade como um todo, você vai certamente contar para todo mundo o que a gente vai aprontar no que vem para resolver esse problema do congestionamento. Adoro uma fofoca. Essa fofoca é boa. Essa eu quero que espalhe. Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é aumentar o número de ondas. Então, esse ano a gente teve 2 ondas apenas. Então, a gente vai aumentar para 3, dependendo do número de inscritos, para 4 ondas. Então, a princípio, a gente tem projetado agora 3 ondas. A gente já dilui... Só nisso aí, a gente diminui quase 30% o número de atletas por onda. Pra você ter ideia, tá? Segunda coisa que a gente vai fazer. A gente vai aumentar o distanciamento entre as ondas. Esse ano foi de 10 minutos, que não foi suficiente. A gente vai passar para 20 minutos o intervalo entre as ondas. Então, vai ter uma onda largando... Só, por exemplo, aqui a gente não fechou o horário exato, mas vai ter uma onda largando às 8 da manhã, a onda 1, a onda 2 vai largar 8h20 da manhã e a onda 3 vai largar 8h40 da manhã. Então, só dando um exemplo aqui de aumento da distância entre as ondas. Então, essa é a segunda ação que a gente vai fazer. A terceira ação que a gente vai fazer é para não juntar esse pico dos 20, do 30, a gente vai ampliar a distância de horário da largada dos 20 para a largada dos 30, que esse ano foi de 1 hora, ano que vem provavelmente vai ser de 2 horas ou de 2 horas e meia o intervalo entre as largadas dos 20 e dos 30. Então a gente vai deixar esses gráficos de colisão entre os atletas afastados para reduzir tudo isso. E a quarta ação, a gente vai fazer um manejo das trilhas ali, onde exatamente algumas pessoas que não têm muita técnica para descer o barranco e tal, a gente vai fazer um manejo daquela trilha para colocar... Em alguns lugares ali vai ser uma escadinha, né, com corrimão. Então, a gente vai deixar aquele acesso mais técnico, que é bem na hora do afunilamento, muito mais fluido do ponto de vista de tecnicidade, para o atleta não precisar ter tanta técnica para acessar a trilha ou para descer aquele barranco. Então, essas são as 4 ações que a gente vai fazer para 2026 e que, já pelos cálculos que a gente fez, vão reduzir totalmente essa questão do congestionamento que aconteceu em 3 pontos específicos dos percursos do 20, dos 25 e dos 34 quilômetros. Então, é isso. Tá falado, tá gravado, recorta e
espalha. Esse é o tipo de vídeo que eu quero que dê engajamento, não aqueles outros lá. Depende, mas dá engajamento que causa mais polêmica, né? Isso não é tão polêmico, pelo menos essa fala é pro bem, né? Pro bem não... Tudo bem? A notícia não espalha tão Não rápido. espalha tão rápido. Mas é promessa de campanha 2026, não vamos ter o que nós tivemos de... Não teremos. Não teremos. Promessa de Rafael E Miranda. tem promessa de Rafael Miranda, eu assino se tiver que assinar alguma coisa, e... a não ser que... Eu queria colocar outra promessa, mas eu acho que eu não vou pôr. Põe aí, Não, pô. porque o Pau Capel prometeu vir ano que vem. Ele não veio esse ano e prometeu vir ano que vem. Agora eu preciso cobrar ele, né? Antes de prometer alguma coisa. Mas o Pau Capel vai estar com a gente ano que vem, se Deus quiser. Quero ver ele nessa umidade aí. Mas não prometeu o casal Poletti e o casal Poletti estava aí. Então, O casal Poletti foi. Michel, muita gente correu com o Poletti. Eu tenho pessoas que mandaram vídeo. Rafa, subi com o Poletti lá, o Rio Pequeno e tal. Deve ter sido. Eu queria estar lá também, né? lembrou uma? Eu lembrei muito de uma. E ele também, ele falou, lembro. Ele fez uma promessa pra mim, só vou falar em off pra você depois. Caramba. É. E ali, diante daquela entrevista deles, aquela coletiva, quando nós chegamos lá, foi muito interessante uma pergunta que eu fiz a eles, se eles se sentiam os pais do trail mundial, né? Porque são mais de 20 anos aí, e todo mundo, não vou dizer todo mundo, mas o sonho da maior parte dos corredores de montanha é estar lá na França, Mont Blanc. Então ali a gente fala que é a meca do trail, é muito mais badalado que o mundial, que qualquer outras situações pra gente. Eu estou falando como atleta amador, né? Então acho que a gente tem essa sensação, e você relatou aqui diante de toda a situação de dor, que ali para você também serviu como uma mãe, como um pai, num momento tão difícil que foi para a UTMB, né? Eu acho que esse casal é um casal que... Esse brilha. A grandeza, né? Como você falou, dá uma Disneylândia para cada um de nós que ama a modalidade, o trail, e a oportunidade de trazer isso aqui para o Brasil. Uma das perguntas que passou pela minha cabeça, passou pela sua também, de mudar a Paraty Brasil para um outro lugar que não seja em Paraty? Essa pergunta é boa. Sim, mas não necessariamente. Paraty, no final das contas, continua com as variáveis. Paraty preenche muitos pré-requisitos importantes para ter um evento de grande complexidade. E nem todas as cidades do Brasil comportariam. Então, podemos falar de lugares clássicos, né? De Ouro Preto, de Itatiaia, de Campos de Jordão. Os lugares mais clássicos, que existem, inclusive, corridas nesses lugares, obviamente, né? Você tem Evolution, você tem KTR, você tem WTR agora em Campos, que vai acontecer. Então, eu acho que Paraty ainda preenche, por mais que... né? Eu acho que a gente tem que olhar isso, Zulu, como uma balança. Acho que a balança ela ainda é positiva, entendeu? Ela tem os pontos negativos ali que a gente entende, desde, tem muito asfalto para chegar na trilha, é muita umidade, é muito calor. Mas quando a gente olha o todo, você tem dezenas de pousadas, você tem dezenas de restaurantes do barato ao mais caro, você tem um atrativo turístico muito forte, você tem cultura, você tem história. É muito ponto positivo que eu acho que deixa esse saldo dessa balança ainda positivo, sabe? Mas sim, passa na cabeça, né? A gente tá agora, desde o ano passado, a gente está olhando um segundo destino, sabe? A gente está olhando assim, como é que a gente vai fazer uma segunda prova no Brasil. A gente entende que cabe uma segunda prova no Brasil. A gente quer fazer uma segunda prova no Brasil. E aí também tem lá tem pessoal em mídia social, eu já recebi. Alguém falou, cara, Rafael, ouvi dizer aqui que vai ter em Piauí, não. Cara, alguma cidade, algum estado no Nordeste anunciou, falou, Rafael, não, alguém anunciou lá, cara, tá anunciado, tá? Eu falei, caramba, não cheguei nesse nível ainda. Diz que tem eu li isso, 2 anos essa negociação da UTMB nesse lugar, que já tá praticamente certo. Então, enfim, tem de tudo, tem... sobre Ouro Preto, sobre não sei o quê.
Mas a gente está olhando. No final do dia, isso não é... Talvez não é segredo que a gente pretende fazer um segundo evento. Isso está claro. Então, como a gente teve um ano, 2025 agora, muito conturbado, ele realmente foi um ano que atrasou um pouquinho o planejamento da UTMB como um todo. Mas é um atraso de um ano. Então, daqui a pouco a gente vai estar, se Deus quiser, anunciando um segundo destino. Se Deus quiser. E vai ter um segundo destino. Teremos um segundo destino. Traz aqui para São Paulo, Pico do Jaraguá, onde que eu treino, meu quintal ali. Pô, pode ser, pelo menos no Jundiaí, Japi. Japi É legal também. Japi é legal. Japi tem umas fazendas ali que a gente já fez treinos, né? Cara, perto de São Paulo tem Cantareira. Você tem lugares assim que impressionam também, né? Que pouca gente conhece, assim. Mas o Brasil, cara, é muito grande. E tem muito lugar bonito, né? Com riqueza natural diferente. Mas, para achar esse lugar agora, tá... As negociações estão abertas, na verdade. Então a gente está olhando com calma também, porque agora também não adianta fazer essas coisas correndo. Fazenda Guaxinduva, lá no... Onde é essa? Lá no Japi, enorme, gigante. Dá para você fazer 50 quilômetros sem passar no mesmo lugar. Aí, legal. Um lugar sensacional. Rafael, vou voltar aqui na largada por onda. Você sabe que dizem, né, os relatos bíblicos que quando Jesus esteve aqui, ele não conseguiu agradar. Gregos e troianos. Não conseguiu agradar todo mundo. Rafael Miranda, com certeza, não vai conseguir agradar na 4ª, na 5ª, na 6ª, na 7ª edição. São 10 anos de contrato com a UTMB, né? Isso eu lembro desde o primeiro episódio, em 2023, que você falou. E a largada em onda, eu já ouvi gente ali dando uma certa reclamada porque ela ia competir em desigualdade. É isso mesmo? Se eu largo na 3ª onda, eu acabo perdendo a oportunidade de disputar um pódio na minha categoria, lembrando que é só o primeiro que leva da categoria. Essa é outra polêmica. Não, quem larga na 3ª onda, ele acaba sofrendo com relação ao congestionamento, né? Ele tem talvez uma desvantagem de estar numa onda que pode pegar mais congestionamento. Se houver congestionamento, ele vai ser provavelmente a pessoa que vai pegar mais congestionamento, porque está largando em último, vai ter muito mais gente na frente dele. Mas o tempo ali é o tempo líquido, né? Então a gente pega o tempo de cada onda e faz líquido, se o cara correr bem. Eu acho que teve gente que chegou da 2ª onda, não que pegou pódio, mas que pegou premiação de categoria que largou na 2ª onda. A gente tivemos esses casos. Mas aí também, já aproveitando essa pergunta, Zulu, e falando um pouquinho de como é que funciona o sistema da UTMB. A classificação das pessoas dentro das ondas é de acordo com o seu UTMB Index, né? Vamos cair na mesma problemática de pessoas que não têm UTMB Index. Então, vou expor um caso rápido aqui da Bruna Fonseca. A Bruna Fonseca, ela é uma atleta que tem índex para largar na primeira onda e ela largou na 2ª onda. E o que aconteceu com o caso dela? Ela, no momento que a gente fez a classificação das ondas, a inscrição dela tinha sido cancelada. Então ela estava sem inscrição. E aí, classificamos todo mundo. Quando voltou a inscrição dela alguns dias depois, ela foi classificada na 2ª onda porque ela entrou depois de todo mundo. É como se fosse isso. Então, todo mundo que entrou depois do momento que a gente classificou, ela perdeu. Então, o caso dela foi um erro, um problema sistêmico que a gente teve ali de não ter a inscrição dela e tal. Mas como é que funciona isso normalmente, Zulu? O cara que tem maior índex, a gente ordena da ordem de decrescente para ordem decrescente, classifica ele dentro das ondas e aloca todo mundo. Nos casos de pessoas que não têm o UTMB Index, mas são atletas de performance, isso o Rafa Campos fala no briefing que ele faz, no briefing técnico ele cita sobre isso também. Isso eu acho que eu vou reforçar, inclusive, para o ano que vem. Então, a pessoa que tem performance, tem lá uma maratona para 3h20, sei lá, e está classificada na 3ª onda, e ela vai lá, ela pode pleitear junto à organização estar na primeira onda. A gente teve vários casos. Então, nesse ano a gente usou lá uma etiqueta azul dentro do numeral das pessoas. Várias pessoas estavam com a etiqueta azul. Estavam lá, onda 2, mas tinha uma etiquetinha azul marcando que aquela pessoa podia entrar no portão da primeira onda. Porque essa pessoa pleiteou
manualmente, vamos dizer assim, ou diretamente com a organização, a gente fez análise de caso a caso. Putz, esse cara, ele realmente, a performance era para ele estar aqui na onda 1. Então, são duas coisas que eu precisava passar aqui para você explicar essa questão de alocação. Né? A primeira é que é pelo UTMB Index, então as pessoas são classificadas de acordo com a sua performance de UTMB Index. E para os que não têm, ou que têm algum tipo de erro, às vezes tem erro no cadastro do UTMB Index, não sei o quê, e a pessoa acha que ela tem que estar na primeira onda, ela pode pleitear para a gente atende todo mundo ali. Isso tudo, obviamente, acontece durante o evento, né? E a gente faz análise caso a caso, o cara é etiquetado na hora, ele acessa a primeira onda na largada e funcionou super bem para um monte de atleta, deste ano já. Né? Porque foi o primeiro ano que a gente teve ondas, né? No primeiro ano e no segundo a gente não teve, foi largada única, a gente não teve muita diferença. Então é isso, assim, esse é o sistema, é como funciona também em todas as UTMBs, todo o circuito UTMB segue a mesma regra, né? E a gente segue esse padrão de regulamento interno do circuito UTMB. E é isso. Eu estou tentando olhar aqui o Laurindo, né, ultramaratonista É o Laurindo. e recordista sul-americano. Ele teve pela primeira vez, e eu acho que ele foi segundo ou terceiro colocado, né, e aconteceu isso que você falou, nos 34, vice-campeão. Tá aqui, vice-campeão. Então ele foi segundo. Ele não tinha índices, né? E o Togumi acabou ali conversando com a direção para que ele pudesse largar. Você falou sobre pleitear 3 horas e 20, primeiro pelotão. Eu queria saber se eu posso pleitear. Eu tenho 3 horas e 6 na maratona em 2003. É possível ou não? Traz o Zulu de 2003 para agora, que a gente bota ele no De Volta para o Futuro. De volta para... Não vai dar, né? Não, deixa eu lá do meio para trás mesmo. Não dá, não. Aliás, você vai correr ano que vem? Eu pretendo, né? Tudo depende da demanda de trabalho, de podcast. É Rafael Miranda. Quem decide isso é Rafael Miranda. Falando em trabalho, eu recebi um vídeo ontem. Ontem só, eu já sei qual que é. Que eu gostei de acreditar, porque eu achei que era AI, eu achei que era inteligência artificial. O que eu vi é verdade? Meu Deus. Já estão me chamando de jacaré do Tchan. O jacaré do trail. Do trail. Você viu que desenvoltura? Cara, incrível. André, você não sabe o que eu vi. O André tá lá, ninguém tá vendo ele, mas... Ele dançou o Tchan na largada da UTMB, com 2 loiras. Manda pra mim esse vídeo. Depois eu compartilho. Já virou figurinha, tá rodando no WhatsApp. Estão me esperando em Floripa, perguntando. A Fabi vai estar lá também, falou assim: o Jacaré também vai estar aqui, vai ter show novamente. Então a gente vai rodar o Brasil, viu, Miranda? Cara, eu não acreditei naquilo. Mas era verdade. Então era verdade. Então foi verdade. Cara, foi verdade e minha vontade era correr. Me colocaram numa situação, eu falei, eu vou correr. E aí começou a tocar a música. Aí vai. Não teve jeito. Bora. Mas eu prometi que eu volto em 2026 com uma performance diferente. Pô, aí sim. Né? Aí sim, era isso que todos queriam ouvir. Pois é, se você por algum motivo teve alguma dificuldade, a gente mostra que o treinamento e a repetição leva você à perfeição. À perfeição. Então, em 2026, o Jacaré estará de volta na Paraty Brasil. Não sei se com as 2 loiras, com uma, mas a gente vai estar lá, né? Bora. O que a gente não faz? O que a gente não faz, André? André, olha, cada coisa. Mas tudo bem, vamos lá. Rafael, depois de um evento, né, tão intenso, imagino que exista várias reflexões e ajustes sendo pensados. Você já falou sobre alguns, né, Rafael? Quais são as principais melhorias que você e sua equipe pretendem implementar para o próximo ano, além do congestionamento, da largada em ondas, né? Tem outras situações pontuais que acabou acontecendo no evento desse ano? Você já recebeu ali, falou que recebeu muito mais elogio que reclamações, mas existe sempre algumas insatisfações. Isso é levado em conta, vamos dizer assim, esses fios que ficaram um pouquinho ali meio que fora de conexão, para que venha ter uma melhoria e uma satisfação aí de quase 100%? Sim, sim. A gente... Bom, acho que o nosso ponto assim, principal de melhoria eu acabei comentando, que é relacionado às ondas, às largadas dos 25 e 34 quilômetros. Mas, além disso, a gente tem ali uma questão de... A estrutura, né? A gente teve um problema com o fornecedor dos banheiros químicos, que não chegou na arena. Então, a gente teve algumas questões
estruturais de arena que vão ser revisadas. Para o atleta, meu sonho é colocar um climatizador dentro da Expo. Meu sonho desde do primeiro ano. A gente teve questões ali também de... como a gente teve... As nossas vendas de inscrições, elas aconteceram em 2 ondas, né? A primeira onda é quando a gente abre a inscrição, tem um pico absurdo, e vai chegando no meio do primeiro semestre, o negócio também dá uma degringolada, o negócio dá uma bombada. Foi assim que foi o comportamento desse último ano. E por que eu estou falando isso? A gente teve ali, no momento que a gente está decidindo a grade de tamanho de camiseta, de colete, não sei o quê, também isso pegou um pouquinho, a gente vai dar uma melhorada na dinâmica dos produtos dos atletas, né? Então, desde camiseta do atleta, que a gente quer fazer uma pequena melhoria, até os itens de loja, né? De novo, a gente teve recorde de venda lá das camisetas com o nome nas costas, acabou tudo no segundo dia, foi um sucesso, mas a gente quer também levar assim, para o atleta coisas até mais... A gente está com ideias mais legais agora para o ano que vem, de produtos novos, de merchandising. E com relação ao percurso, a gente está aqui na nossa loucura para encontrar 2 percursos, né? O percurso de 10 a 14 quilômetros e o percurso de 100 milhas. Então, são coisas que a gente não encontrou ainda. A gente fez muitos exercícios, muitos. Estamos fazendo ainda. Então, a gente está na dúvida se a gente vai lançar ou não. A gente tem os percursos, mas a gente está na dúvida se lança ou não. Acho que é mais ou menos isso que a gente está olhando hoje, né? Como melhorias para 2026. E isso acaba distribuindo mais, né, a quantidade de atletas por uma distância. Então você esse ano colocou 7 km, certo? Que a gente não tinha, foi um sucesso também pela quantidade de pessoas. Conheci muita gente pela primeira vez no trail fazendo 7K, isso foi muito legal, né? A Jessie esteve lá correndo pela primeira vez, teve aqui nesse podcast também. Ah, ela teve aqui? Teve, ela é fera demais, manda muito bem. Boa, muito bom. E curtiu demais o evento e ter essas outras distâncias, né? Por quê? Eu preciso pontuar isso aqui. Em 2023 eu corri ali os 35 e como corredor de montanha, eu até falei isso no episódio para você. Eu não curti muito porque eu queria uma prova mais travada, mais técnica. E eu falei, Rafael, você acertou tanto nos 25 quanto nos 35 porque tinha muitos corredores de rua e ainda tem. Então, por mais que sejam distâncias um pouco maior, né, são maiores do que uma entrada ali de 12 a 15K, você acaba dando acesso a essas pessoas Exato. que acabam fazendo migrando da rua para a montanha, né? Porque se é uma prova extremamente técnica, não vão conseguir ou vão ter muita dificuldade em fazer a atividade. Então acabou acertando mais também colocar essas distâncias menores, como você colocou esse ano 7K, colocar um 12, 15K, isso acaba dando acesso, né, para essa... Sim. É um movimento importante de se falar, Rafael, porque esse ano de 2025, 68% pela primeira vez na Indomit, em março, 60% na La Mission, em agosto, e você teve esse número parecido aí, mais de 50% Sim. também pela primeira vez. Vai né? ser 60 e... É um movimento que, com certeza, a tendência é que isso suba cada vez mais, né? Sim. Essa distância intermediária, ela ajuda exatamente nisso, assim, para... O cara que correu 7, de repente ele vai se aventurar no 12, né? Num 10 a 15. E a gente está percebendo que tem essa demanda, né? É uma demanda ali que está... tem muita gente que... existe uma lacuna ali, né? Que o 7 é pouco e o 25 é muito, né? Então, é uma galera que tá vindo, que curte. É uma distância muito legal também de se fazer uma prova, para você, enfim, conhecer melhor um pouco o trail e tal. Porque quando o cara vai pro 25, mesmo o 34 também, não é tão simples. Não é uma prova rápida, né? É uma prova de 3 horas, uma prova de 4 horas, de 5, 6 horas. Então, são coisas assim que a gente está olhando. E os 100 milhas, claro que é uma distância muito mais nichada, mas tem uma pequena demanda ali que a gente enxerga que pode ser interessante, né? Principalmente para os atletas mais de performance, Zulu, que os 100 milhas, no nosso caso, daria vaga direto para os 100 milhas da UTMB Chamonix. Então,
Hoje a gente para nos 100 quilômetros, né? Então, ter uma prova de 100 milhas, a gente também dá essa oportunidade para os atletas de elite de estarem com vaga direta, né? Os 3 primeiros homens e mulheres que recebem essa vaga direta para Chamonix, que é uma das coisas que a gente entende também como um super diferencial nosso, né? De dar essa oportunidade para eles. Rafael, deixa eu pegar aqui Isso aí. essa linda homenagem. Eu queria saber de você o que representou, não somente para Paraty Brasil, mas também para todo o cenário, né? Quantidade de pessoas tirando foto com a Catarine, com o Michel. O que representou ter esse casal aqui nessa modalidade? Eu acredito que eles não tenham rodado o mundo em todas as UTMB Sphere, então é algo bem importante. Antes de você responder, deixa eu mostrar aqui para quem está nos assistindo essa linda homenagem. Pegou aí, André? Essa linda homenagem do casal Poletti, todas as distâncias, perfil altimétrico, né? Exato. Isso aqui foi Nossa, você está tendo privilégio. Eu sou um cara abençoado, né? Mas foi uma homenagem que eles trouxeram pra gente em reconhecimento a uma prova que supera todos os padrões da UTMB e entrega o extraordinário dentro do nosso país. Então, é uma honra receber isso diretamente deles, tanto eu, quanto o Campos, quanto o Neto. Tivemos assim, o prazer de receber esse... Pra gente é um troféu, né? O nosso troféu é isso aqui. Então, vou ler aqui, ó. Em reconhecimento por oferecer uma experiência UTMB extraordinária e promover nossos valores. E uma das coisas que mais impressionou a Caterine e o Michel foi exatamente... ela escreveu uma mensagem tão bonita para mim, cara, depois que ela voltou, que foi sobre... ela reconheceu o quanto humano os brasileiros são, né? A humanidade que nós temos. Então, é um pouco daquilo da brasilidade, né? Acho que ela viu o quão... Vou deixar aqui assim. Não sei se pega. Aí. Pega. E aí, receber esse prêmio foi, pra gente... claro que é um reconhecimento, mas isso aqui talvez simbolize muito, Zulu, o que muitas pessoas antes de mim, antes da UTMB estar no Brasil, vem construindo no Brasil pelo trail, né? Isso aqui talvez simbolize exatamente o momento de reconhecimento do trail como um todo no Brasil, o momento que nós estamos vivendo, né? Porque isso aqui, tudo bem, talvez um troféu interno aqui da UTMB, mas para mim significa muito mais. Significa que a gente está no caminho certo e que o trail no Brasil ele está de fato se consolidando, né? Com grandes eventos, com grandes organizadores, grandes atletas, marcas começando a entrar, toda aquela discussão, a própria mídia. A gente tem que, né? Quem era o Na Montanha 2022? 2023. Então, 2022 não existia. A gente está falando de uma coisa, olha o que você criou. Isso tudo está dentro de um ecossistema que vem crescendo, se profissionalizando. Aliás, estou curioso. Eu vou pegar o seu primeiro episódio e vou assistir, para comparar com o episódio 100. Esse aqui é o 100 e quanto? Esse aqui é um 72. Um 72, um 70. Entrou hoje, esse dia que nós estamos gravando aqui, entrou 167. Vai entrar o da Jess 168, o seu é 169. Então, vou pegar o episódio 1 e comparar com o episódio 169, eu tenho certeza que é um outro Zulu que está aqui. Totalmente. Né? Então, é isso que o trail está vivendo. O trail está amadurecendo. Existem canais de comunicação, as marcas, os atletas, organizadores, o próprio staff. Então, isso tudo, eu acho que ele, de uma certa forma, quando eu recebo um prêmio desse, uma homenagem dessa, na verdade, eu acho que retrata exatamente esse momento que a gente está vivendo no Brasil. É um marco. Mas isso tudo, não podemos deixar de lembrar que isso tudo foi construído por várias outras pessoas lá atrás, cara. Tem tanta gente lá atrás que... Togumi. Pô, assim, não vou começar nem a citar nomes aqui, mas foram muitas pessoas que pegaram esse mato alto aqui e começaram a percorrer, a abrir mato, não sei o quê. Então tem muita coisa envolvida e eu acho que a gente é só um pedaço ali do negócio, né? Um pedaço
uma peça do quebra-cabeça de uma coisa muito maior. Então, fiquei muito feliz com essa homenagem. Pra gente, representa muita coisa. Ô, Rafael Miranda, eu tenho um certo pavor de olhar o meu episódio 1. É uma coisa assim... Mas eu ouvi? Cara, eu rodava tanto essa cadeira aqui, eu ficava assim, balançando para um lado e para o outro, extremamente nervoso, tropeçando mais no português do que eu tropeço hoje, né? Porque tropeçar, eu vou tropeçar sempre. Mas foi uma coisa assim, mas foi um grande aprendizado. Mas sabe do que eu lembrei? Logo depois que eu cheguei em casa, né? Eu lembrei da primeira vez que eu cheguei na Paraty Brasil, bairro TMB, em 2023, com o celular na mão e com o microfone, fazendo as entrevistas ali na Expo, e já tive a oportunidade de ir para o palco. Né? Foi muito legal mesmo. Então, assim, depois disso, eu volto no ano seguinte, em 2024, a gente já tinha ali uma estrutura melhor, estúdio voz, né? Tudo mais estruturado. E aí eu volto 2025, né? Lógico, com apoio ali da Kailash, o patrocínio da Kailash, da Mundo Terra, e também com a sua parceria, com o seu apoio, com uma evolução muito grande em termos de imagem. Então, além do podcast ali no palco, a gente conseguiu fazer as entrevistas na própria Expo. Eu tinha um filmmaker, né, nas chegadas, e a gente do Na Montanha tem algo que só a UTMB Paraty tem, que são as imagens de drone. Então a gente tem até imagem de drone, então ficou algo que eu fiquei satisfeito. Então muito legal. Parabéns. A gente acabou evoluindo nesses 3 anos, né? Então quando você fala lá do episódio 1, eu chego aqui no episódio 169 com você, a gente está evoluindo e crescendo nesse movimento do trail, e como eu sempre escuto alguns organizadores falando, e você também, a gente nunca tem um produto pronto, a gente quer evoluir, a gente quer trazer mais para as pessoas merecem mais, uma qualidade de som, de imagem, de produto. Então, trazer você aqui no podcast é uma forma de agradecer você por tudo que você faz pela modalidade, e sempre que tem alguma aresta, alguma coisa fora, eu, graças a Deus, tenho essa liberdade, com muito respeito, de chegar em você e falar: olha, eu acho que dá para mudar isso aqui. Eu tenho escutado muito sobre isso. Né? Quando eu escutei as situações das camisetas, a primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem para você no momento do furacão, né? Porque existe uma preocupação. E não querer cancelamento de ninguém, não querer o mal de ninguém, querer saber que quanto mais sucesso o Rafael Miranda tiver, mais o Na Montanha vai ter, mais o treinador Ailton Zulu, mais o atleta Ailton Zulu e os seus atletas terão também. Então, é uma forma de agradecer você. Espero que essa parceria seja uma parceria duradoura, né? Por mais que a gente aqui dá uns chutes na canela, mas é sempre com muito respeito, né, Rafael? Sempre, sempre. Eu que agradeço, Zulu, porque isso tudo é história, né? E a gente não pode deixar de lembrar que, no final das contas, somos empresas, produtos, mas tudo é feito por alguém, por um ser humano. Então, cara, isso tudo eu volto a dizer, é a relação humana que vai transformar. A comunicação e a relação humana, cara, movem montanhas, assim, porque a gente consegue fazer muita coisa, principalmente junto. Então, eu que agradeço, cara, super parabéns. Eu tenho um baita carinho e respeito por tudo que você construiu. Você foi muito corajoso, cara, de fazer, tirar do papel esse projeto da Na Montanha, que se transformou hoje numa referência de podcast especializado no trail run. E estar aqui é sempre um prazer, né? Não quero ficar para trás, é o meu quarto, mas eu quero ser organizador sempre com o maior número de participações. Então, mas eu lembro que aqui, vou juntar também rapidamente uma história paralela, mas quando a gente discute a possibilidade de fazer um podcast lá, a nossa discussão em off, né, foi assim: Zulu, acho que vai ser uma oportunidade para você e pra gente. Vamos fazer uma coisa diferente. Como é que vai ser? Cara, não sei como é que vai ser exatamente, mas, cara, a ideia é essa. Vamos fazer. E a gente fez meio que ali, também com papel sulfite em branco, tentando tirar uma coisa da cabeça e tentando executar uma coisa que eu acho que foi muito legal, né? Considerando toda essa evolução dos 3 anos. E a história paralela que eu trago é do Vareta,
O Vareta também. Ele, em 2023, ele não tinha a produtora Que Tal Correr como ela é hoje, né? É claro que ela existia, mas num formato diferente. E ali também foi uma aposta nossa, cara. Foi muito legal. É uma parceria que a gente tem com a Que Tal Correr, que também estava no início de né, se formatando como uma produtora, e hoje ela virou a nossa produtora oficial. Pelo menos nesses 3 anos a gente teve uma história incrível, assim, junto, com evoluções, com muito aprendizado junto, né? E o Na Montanha, para mim, enxergo meio que nessa história, é uma história paralela a essa, assim, que eu vejo também como a do Rodrigo Vareta. Aliás, mandar um salve para ele, que é o Vareta, ele é o lá em Chamonix, que ele vai para filmar o documentário. Ele é o diretor de tudo, diretor do carrinho de compra, diretor da máquina de lavar roupa, diretor de largada, diretor de imagem, de vídeo. Ele é um monstro. Obrigado, Vareta, aí por tudo, que o cara é fera. Corre, pedala, nada. O cara faz tudo. Faz tudo, né? Faz. E você sabe que quando passou ali o filme, né, do Caiçara em Chamonix, e eu não chamo ninguém por apelido, tá, Rafael? E eu estava no palco e aí eu tinha que agradecer o Vareta. Eu falei, não posso falar Vareta aqui. E você lembrava o nome dele? Não, lembrava só o nome da empresa. E aí falei o nome da empresa, porque eu falei, não vou chamar de Vareta. Eu não sei, não tenho essa intimidade, mas deu tudo certo. É um grande, a equipe, Pedro, ali tem vários Sim. meninos que acabam trabalhando muito bem. É o que se vende hoje. Você falou do podcast, mas a gente preciso aqui falar, né? A gente evolui já esse ano de 2025 para as transmissões. Não tivemos na Paraty em 2025, mas com certeza é uma evolução a de se pensar, né? Transmissão ao vivo, porque muita gente acaba associando Na Montanha na transmissão tanto da Indomit quanto da La Mission, mas é a equipe do Danilo que fez toda a parte de transmissão ali. E eu acabei participando das 2 transmissões, mas as pessoas querem acompanhar, né, Rafael? Seja ali em tempo real, na live, muita gente na live, principalmente ali acompanhando a Bruna, né? Eu acabei vendo ali, muita gente que assistiu. Acho que isso também é algo que veio para ficar e é uma evolução de todos os eventos de trail no Brasil, né? Uhum. A Bruna foi um caso à parte, né? Quer falar? A gente fala. Não, achei muito legal que ela... Bom, primeiro, não tem nem como não dar parabéns para uma pessoa que conclui 108 quilômetros, né? Começando pelos parabéns, porque o desafio é muito grande, cara. É muito grande, é um negócio absurdo. Então, quem corre 100 quilômetros sabe o que é viver aquilo nas condições de Paraty, né? Com umidade, com calor, com descida técnica. Não é um 108 fácil, né? É um 108 bem brutal. E ela botou na cabeça essa evolução e conseguiu, né? Sair do 35, primeiro ano, depois foi para 58 ano passado e 108 esse ano. Mas o que eu achei interessante da Bruna, que você citou ela, porque ela foi, por incrível que pareça, por mais que ela não seja uma atleta de trail das antigas, né? Eu já considero ela da comunidade. Mas ela foi uma das pessoas mais procuradas, assim, em termos de mídia social. Nossas lives bombavam quando... porque pessoas queriam saber onde a Bruna estava. Então a gente recebia muita pergunta. Isso foi o Coda que comentou, falou, Rafa, é muita gente perguntando. E por que eu estou falando tudo isso? Porque no final, ela também é uma parte importante para que a gente cresça com saúde, eu ia falar com saúde, mas assim, cresça de maneira ordenada, né? Ela também vai fazer parte dessa história de crescimento. Ela é uma das pessoas que está entrando no negócio. Só que ela entra no negócio com muita relevância. Ela é uma comunicadora, ela é uma influenciadora, ela é embaixadora de marcas. Então, o que eu achei muito interessante foi ver que a pessoa mais procurada dentro do trail era uma pessoa que não era do trail, entre aspas, tá? Eu já considero ela dentro do... Mas, assim, isso foi muito interessante. Isso nos ajuda, cara. Como comunidade, eu tenho certeza que ela pode contribuir muito com a gente, seja no aspecto educacional, seja no aspecto de visibilidade, seja no aspecto de energia. Ela é uma pessoa com uma baita energia. Então, claro que em mídia social a gente está sempre tratando as pessoas através das telas, né? Então, a maioria das pessoas que falam da Bruna provavelmente nunca conheceram a Bruna. Já começa por aí, nunca tiveram a oportunidade de conversar com ela. E aqui, obviamente, não estou nem fazendo nenhum tipo de defesa, nem nada. Eu estou só
constatando que ela foi um dos elementos que teve um destaque enorme dentro do nosso evento, né? A gente conversou bastante sobre isso depois. E isso é muito interessante, cara. E tanto para ela, quanto para a gente, o TMB, quanto para o Trail, quanto para o Na Montanha, se a gente souber se conversar, eu tenho certeza que a gente vai chegar num lugar muito melhor do que né, ficar se bicando aqui, se bicando ali. E a questão toda vou lembrar uma frase aqui do Thiago Vinhal. Aliás, você foi ou não no café da manhã você falou do café da manhã da Strava? Não, acabei não indo. Você não foi. Mas lá o Thiago Vinhal falou uma coisa muito legal. Ele faz um discurso no final do café da manhã e ele fala uma frase que tem, com certeza você vai concordar, mas tem um pouco a ver com o que a gente está conversando aqui. Hoje o mundo está muito pautado em cima de comparação. A gente está sempre se comparando, se comparando, se comparando. E a gente precisa mudar para um mundo de cooperação. Então, cara, o que está faltando, cara, é cooperação entre as pessoas, cara. A gente precisa mudar essa forma de pensar, cara. E é meio natural, né? A gente está hoje o dia inteiro em mídia social. Você vai, invariavelmente, você vai se comparar com as pessoas que estão treinando mais ou treinando menos ou não sei o quê. Pô, essa frase ficou para mim. Eu mandei mensagem até para ele, cara. Falando, cara, porque é uma mensagem que é tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda. E é um pouco disso que eu acho que a gente está precisando agora, cara. Um pouco mais de cooperação e colaboração entre as pessoas, cara. Muito mais do que esse espírito de comparação e de apontar dedo e etc. Com isso a gente vai certamente ter um mundo muito melhor. Daria mais 1 hora de podcast esse tema, mas eu vou aqui falar o que a gente conversou um pouco antes de começar essa gravação. Eu mandei uma mensagem para Rafael Miranda e falei o seguinte: Rafael Miranda, eu tenho visto, acompanhado, que a Bruna apanhou demais nas redes sociais. Veja com ela se ela não quer participar do podcast Na Montanha. Justamente para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer a Bruna além da influência. Então eu entendo que existe uma rejeição muito grande com os influencers de uma forma geral, mas aqui é uma oportunidade, como a gente está nichado, é uma comunidade, das pessoas acabarem conhecendo, né? E justamente ter essa empatia pelas pessoas. E ao invés da gente querer somente julgar, condenar e afastar, a gente consegue aproximar. Então, Rafael Miranda fez essa ponte, provavelmente a gente só consiga gravar em 2026, mas esse canal aqui ele está aberto, sempre para contribuir para a comunidade. E dentro da psicanálise, e dentro do que eu estudei um pouquinho, a gente precisa olhar para as pessoas como humanos, como ser vivo, e não como inimigos. Não politizar tudo, não achar que a gente precisa sempre atacar. Então, espero ter a oportunidade de conversar. Eu tenho alguns pontos que, como treinador, eu não concordo, né? Essa é uma visão minha. Eu acredito que as pessoas tenham que ter, sim, responsabilidade em tudo aquilo que elas falam nas redes sociais, principalmente quando ela acaba influenciando, sem dúvida. E a gente ter a humildade de entender que não somos especialistas em tudo. Eu entendo um pouco de nutrição, mas não posso querer falar sobre nutricionista porque tem profissionais ligados e que estudaram isso. Se eu sou apenas um atleta, eu não posso querer passar treino simplesmente com a minha experiência, achando que eu sou um treinador. Não é porque eu converso com o meu amigo Rafael que eu acho que eu estou fazendo terapia ou dando terapia, eu não sou psicólogo. Então, se a gente entender que a gente, no nosso quadrado, a gente consegue dar as mãos e um contribuir com o outro, a comunidade vai muito bem, mas o convite está feito, né? E por fim, Rafael Miranda, depois de tudo, né? Alegrias, pressão, responsabilidade, dor. O que mais te marcou emocionalmente na Paraty Brasil 2025? Nossa, eu vou dividir em 2 capítulos. O primeiro é a largada dos 108 quilômetros, que ela é sempre muito, muito marcante assim, para mim, que é o momento ali de início do nosso evento no aspecto esportivo, né? Então a largada dos 108 quilômetros é uma coisa assim extremamente emocionante e que é muito contagiante. E para mim, pelo 3º ano consecutivo, a largada dos 108 ali na sexta-feira às 19 horas foi assim, uma coisa assim muito, muito marcante, né?
Em segundo lugar, foi a homenagem que a gente fez pro Roger na largada dos 7 quilômetros, que foi uma das coisas assim... Foi uma largada também muito emocionante por conta desse momento, assim, de homenagem mesmo, e lembrá-lo, né? De tentar trazê-lo ali para aquele momento. E foi também, para mim, foi assim... Então, essas duas largadas, o 108 e a largada do 7, foram, assim, momentos, assim, realmente inesquecíveis. Muito bom. A largada do 108, acho que... Eu não sei, né? A gente está numa ansiedade ali, e ver aquela quantidade de pessoas, uma quantidade de pessoas... É absurdo. Absurda, né, Rafael? Acho que tinha mais de 400 pessoas, né, no 108. E a gente junta com praticamente todos os atletas, né, que estão indo para torcer. Então, na torcida está muito cheio, e no curral da largada também. Então, é largada para chorar. Rafael Miranda, a partir daquele momento não tem mais sono. Não. E teve um negócio especial também. Ali eu não dormi mais. Ali realmente eu não dormi. A partir dali eu já não estava dormindo muito bem. Ali eu realmente não dormi mais. Mas ali só não dá para esquecer. E tenho que lembrar que a gente conseguiu colocar a Caterine e o Michel Poletti na caçamba do carro madrinha para fazer a largada do 108. Então eu fui abraçado com os dois ali. Eu vi essa cena. Naquelas ruas de Paraty que sacodem muito. Foi uma das coisas assim... Putz, aquilo lá mudou também bastante. Aliás, se alguém tiver um vídeo de... Eu não me vi, né? Eu queria ver como é que eu tava ali, né? Eu sei que tava... Meu Deus, eu quero acessar esse vídeo um dia. Mas na minha cabeça não se apagou. Eu lembro direitinho como foi. Então foi muito legal essa largada do 108 junto com os dois. Que é a primeira vez que eles vão numa caçamba de carro madrinha, porque não é tão comum também nas outras provas da UTMB. Essa cena eu estava presente, eu lembro, e eu fiquei pensando, a Catarina deve estar assustada, porque esse carro está parecendo um liquidificador. Um boi bravo, sabe? Tá parecendo que tá num rodeio ali, o tanto que se você segurando os dois ali, porque ali são as pedras, né, de Paraty, que tem uma história também impressionante. Rafael, o papo sempre é muito bom com você, né? Sempre. Com você também. E agradecer você, porque a gente sabe que organizar um evento dessa dimensão é um ato de coragem e entrega, né? Fica aqui o nosso reconhecimento pelo seu trabalho, pela sua transparência e pela sua disposição em conversar sobre temas tão difíceis que fazem parte da nossa evolução no esporte como humano. Que possamos aprender, melhorar e seguir honrando o trail com segurança, respeito e amor pela montanha. Mais uma vez, obrigado por ser tão generoso, tão afetivo. E por mais que eu tenha muitos pedidos a você, que eu escuto da comunidade trail, você é um dos caras que eu falo que é um ser humano fora do comum pela sua escuta. Parabéns, viu? Obrigado, Zulu, pelas palavras. Fico até emocionado aqui. Eu que agradeço o convite e estar aqui é sempre uma honra, um prazer. E eu não tenho dúvida de que a gente está juntos construindo uma história que vai ser marcada para sempre. Assim, o trail depende não só de mim nem de você, mas a gente faz parte desse contexto como um todo. Então tá aqui. Meus parabéns também pelo projeto Na Montanha, que chega ao seu 3º ano com... Assim, eu vou assistir o primeiro episódio. Então vou falar assim, ele chega ao 3º ano com muita evolução. E você é um ser humano muito diferenciado também, com uma sensibilidade incrível, muito respeito, sempre tratando as pessoas e resolvendo os problemas, que não são poucos, sempre de forma muito profissional e, acima de tudo, muito humana. Então isso faz toda a diferença para que a gente tenha essa nossa relação sempre próxima e muito afetiva. Eu já tenho na minha cabeça, assim como você e Rafael Campos começou a trabalhar no percurso de 2026, eu já tenho desenhado aqui o podcast de 2026. Tem vários pedidos para você. Eu só quero o papel em branco assinado, falando que aquele espaço em frente ao palco eu possa colocar ali as mesas, cadeiras, receber o pessoal,
colocar um café, a gente vai ter várias ações. Não que o evento esteja ruim, o evento tá bom. Não, mas eu já tenho desenhado já. Ideias são sempre bem-vindas. Eu tenho desenhado o podcast para 2026 ali. Vambora, hein? Confia aqui, já que você confiou lá em 2023, que isso aqui era mato, confia agora em 2026, que também vai ser algo que vai ser... A gente está evoluindo e vamos evoluir mais. E tem espaço para evoluir, tá bom? Sim. Estaremos juntos. Aqui é o troféuzinho de Paraty. Depois eu vou deixar um com você. Esse aqui não é exatamente esse que vai ficar com ele, mas ó. Deixa eu ver se aqui. Ali, ó. Troféuzinho, esse foi o troféu que representa muita história de Paraty também. Uma cidade muito voltada para a pesca. Não hoje em dia do turismo, né? Mas alguns anos atrás, uma cidade totalmente dependente da pesca. E vamos que vamos. Tamo junto. Nem todos entendem a arte, nem todos entendem a história, mas tudo tem um porquê, né, Rafael? Sim. Sempre, né? Aí parabéns para todos os finishers. Não posso esquecer, cara. Os finishers de Paraty. Tanto do 50 e do 100 que estão com esse colete aqui, ó. Esse colete que... Por que você tá com esse colete, Rafael? Eu corri mais do que 108 quilômetros, eu posso provar. Com certeza. E também os que receberam as camisetas, as medalhas. Parabéns a todos os finishers. Opa! Um tambor aqui. E também, eu não posso deixar de agradecer todos os patrocinadores, os nossos apoiadores que estiveram com a gente nesse ciclo incrível da prova. Aos paratienses que acolhem a gente de uma maneira incrível, né? A gente está sempre lá na cidade, super bem acolhido. A todo o pessoal do trade de Paraty, donos de restaurantes, de pousadas, ao Convention Bureau que estava lá com a gente, as autoridades, prefeitura, o governo do estado do Rio de Janeiro. Então, muito obrigado a todos por estarem com a gente nesse ciclo da terceira edição da Paraty Brasil BYTMB 2025, que foi incrível. Espero estar com todos vocês novamente em 2026. Se Deus assim quiser e permitir, estaremos todos lá. Mais uma vez, obrigado. Eu estou aqui no Estúdio Voz com trabalhos técnicos de André. Valeu!